Ora, muito bom dia a todos. Hoje o tema que vos trago, prometendo também ser breve, naturalmente, são as últimas notícias que têm sido avançadas pela comunicação social portuguesa, no sentido de se referirem a Viktor Medvedchuk. Falamos de um deputado ucraniano que foi eleito em 2019 e também foi, no caso, eleito e líder de um partido, o principal partido da oposição na Ucrânia, e que foi detido pelos militares ucranianos e também, ao mesmo tempo, proposto agora pelo presidente Volodymyr Zelensky para troca com outros cidadãos ucranianos. Ora bem, o ponto crítico aqui, desde logo, independentemente do conjunto de outros pormenores, é o facto de a imprensa portuguesa se referir a ele como pró-russo, como oligarca, como amigo de Putin, pró-Putin, ou seja, todos estes rótulos, que a meu ver são manifestamente infelizes e que deixam de tocar no ponto essencial, é que falamos de um líder da oposição ucraniana ao presidente Zelensky, que teve o seu partido proibido, que teve também toda a sua atividade política condicionada, e ninguém parece querer aprofundar isto, mas este caso acaba, a meu ver, por ser o reflexo da forma como o presidente Zelensky, como Kiev, acaba por visar direitos, liberdades e garantias dentro do seu próprio país, sobretudo naquilo que seja dissonante da sua estratégia para o país. Portanto, quando quisermos aferir se estamos a falar de um país democrático, de um país que respeita direitos, liberdades e garantias, nós devemos olhar desde logo para esta situação que, a meu ver, de Viktor Medvedchuk, que é uma situação bastante crítica, e nós podemos ver até que existem outras situações que já estão relatadas no passado e no passado recente, por exemplo, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu insisti na citação a este conjunto de factos que têm sido reportados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU relativamente ao posicionamento das autoridades ucranianas até ao início desta intervenção militar russa e que, a meu ver, são bastante críticas. Portanto, nós temos de perceber o que é que está aqui por trás. Eu vou partilhar convosco, desde já, um desses relatórios. Reparem que este relatório diz respeito, este ponto que eu quero frisar, foi reportado em 2021, portanto vocês veem que o documento data de maio de 2021, então reparem nos principais desenvolvimentos legislativos que foi reportado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. A 2 de fevereiro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, promulgou um decreto do Conselho de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, impondo sanções contra Taras Kozak, outro deputado ucraniano, que foi acusado de estar a desenvolver um conjunto de ações e de atividades económicas que contrariavam os interesses do Estado, até foi acusado de financiar o terrorismo, por ter atividade económica nas províncias de Donetsk e de Lugansk, e foram então impostas sanções pelo presidente ucraniano contra Taras Kozak e também contra as suas 8 empresas. O que é que resultou? No encerramento, como diz aqui o documento, de 3 canais de televisão, que estão aqui devidamente sinalizados, e que são percepcionados por Kiev como sendo canais pró-russos. Ora, esta decisão, diz o Conselho de Direitos Humanos, é contrária aos padrões de direitos humanos internacionais. Porquê? Porque falta fundamentação, carecem de fundamentação, nomeadamente no que diz respeito à justificação, no que diz respeito à necessidade e proporcionalidade, e nem sequer foi tomada por uma autoridade independente. Ou seja, basicamente, Zelensky governou por decreto. Isto sim é típico de uma ditadura, não é típico de uma democracia em que o chefe de Estado governa por decreto. Mas isto vai mais longe. Reparem que são citados todos os diplomas ucranianos que foram aprovados em 2021, estamos a falar de diplomas recentes, que punem aquilo que se chama de colaboracionismo como poder hostil, e que isto é um aspecto que levanta preocupações junto do Conselho de Direitos Humanos da ONU, já que não estão minimamente de acordo com aqueles que são os padrões internacionais de liberdade de expressão, de associação e também de liberdade de assembleia pacífica. Ou seja, diz o Conselho de Direitos Humanos que este tipo de ações desencadeadas no início do ano passado pelo presidente Zelensky, que podem ter um impacto negativo para a coesão social e também para a reconciliação entre diferentes fações. Depois reparem ainda que este documento fala de um conjunto de outras situações, mas há aqui um outro aspecto particular. Portanto, lamentam o Conselho de Direitos Humanos um quadro legislativo que está em vigor
e que não tem medidas de salvaguarda para a proteção dos direitos à língua de minorias. Portanto, isto já foi ressalvado, isto continua a ser um aspecto bastante crítico da governação de Zelensky e, no entanto, como veem, está documentado por uma entidade considerada imparcial. Eu vou ainda também partilhar convosco um outro documento. Aliás, eu esqueci-me de vos mostrar qual é que é o documento que frisa este aspecto, mas eu não vou deixar de o partilhar agora para vocês poderem ver. Portanto, como veem, é uma atualização, um ponto de situação da situação de direitos humanos na Ucrânia, que, como veem, a entidade é do comissário do Alto Comissário, do Gabinete do Alto Comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Muito bem. Este era o primeiro documento que eu vos queria mostrar e que vai ao encontro de tudo aquilo que tenho dito até o momento e que tenho demonstrado também na SIC Notícias para que as pessoas saibam aquilo que efetivamente se passa. E agora reparem, um outro documento que eu em parte já citei também na SIC Notícias e que não posso deixar de citar. Portanto, nós falamos então das liberdades fundamentais na Ucrânia, no espaço cívico o espaço cívico e liberdades fundamentais na Ucrânia, um levantamento feito entre novembro de 2019 e 31 de outubro de 2021, portanto, como veem, contém factos muito recentes, não têm factos passados. Estes relatórios são publicados com alguma periodicidade e sempre devidamente atualizados. E agora reparem no que diz aqui, por exemplo, no ponto 11. Desde logo, foram documentados 29 incidentes que visam jornalistas, profissionais da comunicação social, bloggers, tudo aquilo que diga, que teça opiniões críticas contra as autoridades, as políticas do governo, ou até mesmo contra a agenda dominante na Ucrânia. A maior parte destes todos, como veem, também estiveram relacionados, muitos destes também estiveram, além de serem relacionados com as restrições ao Covid-19, também dizem respeito, como veem aqui, às alegações de corrupção que foram feitas. Ou seja, o combate à corrupção, quando tem alguma voz na Ucrânia, é combatido desta forma, com repressão pelo Estado ucraniano, como veem. Depois temos um outro ponto também muito interessante, onde se diz que os partidos de oposição são especificamente alvejados relativamente aos programas eleitorais que têm, por conterem mensagens que não estão ou não vão ao encontro daquilo que a comunicação social ucraniana dominante impõe e estão até em oposição sempre que se pronunciem relativamente às opiniões políticas e até às narrativas anti-russas, ou seja, reparem que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU que usa mesmo esta expressão de os partidos da oposição irem contra as narrativas anti-Rússia. Sempre que o fazem, são alvo naturalmente também de perseguição. Isto é o que diz aqui neste documento. Temos aqui alguns exemplos também que são dados. Nós falamos aqui, por exemplo, olhem, do partido Sharia, um partido político em Kharkiv, por exemplo, e depois reparem aqui mais uma situação. Há aqui um incidente em concreto que o gabinete do Alto Comissariado dos Direitos Humanos acaba por frisar e que diz respeito a uma onda de ameaças e de expressões de ódio que são dirigidas a pessoas que criticaram a lei que apoia o funcionamento da língua russa, da língua ucraniana, aliás, como sendo a língua de Estado ucraniano, ou pessoas que tenham expressado opiniões positivas para favorecer a língua russa no país, o uso da língua russa na Ucrânia. Ora bem, 9 dias depois, nós tivemos um caso de uma veterinária de Mariupol ter publicado uma publicação no Facebook, onde ela oferecia 50% de desconto se o cliente solicitasse o serviço em língua russa. E o que é que aconteceu? A clínica foi vandalizada. Ela acabou por receber também várias ameaças por via telefónica, ameaças de violência física e até ameaçando com incêndios, o incêndio contra o seu consultório. Temos um outro ainda, também em 2021, onde um músico de rua que estava a fazer a sua atividade na rua em língua russa, em Lviv, e que foi alvo de violência física e também foi alvo de outro tipo de ameaças. Temos ainda também mais um conjunto de situações, nomeadamente aquela situação que eu vos referi há pouco, do presidente Zelensky ter tomado um conjunto de ações contra
algumas empresas e personalidades ucranianas ao longo do ano de 2021, correspondendo naturalmente à perseguição, ao bloqueio de sites de comunicação social, 3 televisões, tudo porquê? Por serem percepcionados como sendo oposição ou pró-Rússia. Temos naturalmente um conjunto de outras situações que são aqui reportadas, portanto basta nós vermos. Vejam aqui, por exemplo, a plataforma da oposição que tem sido frequentemente alvejada por grupos de extrema-direita que promovem a violência e que olham para estes partidos como sendo, tanto o Partisharia como a plataforma oposição do Medvedchuk que eu aqui referi, como tendo narrativas que sejam favoráveis ou sejam vistos como sendo pró-russos. Portanto, nós temos aqui um conjunto de situações que, a meu ver, são extremamente preocupantes e atestam a perseguição de que estas pessoas são alvo em solo ucraniano e em como os interesses pró-russos acabam por ser percepcionados como, e perseguidos desta forma, com a conivência e até com o apoio do Estado. Mas há aqui um outro aspecto que eu também friso e que é para perceberem o tipo de pessoas que nós estamos a apoiar, nós, europeus ou ocidentais, estamos a apoiar na Ucrânia. Reparem num outro relatório do Conselho de Direitos Humanos da Ucrânia, e eu com isto vou depois encerrar esta minha análise, pelo menos matinal. Vejam que o ponto 94, onde o gabinete do Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU documentou ataques contra eventos organizados por organizações LGBT, tanto em Kiev como em Odessa. Ora bem, nós temos os vários grupos que foram perseguidos, onde eles promoviam, estas organizações promoviam a normalidade da homossexualidade e a forma como isso foi rejeitado e perseguido por parte de grupos que foram tentar. O grupo Solaris tentou atacar, por exemplo, um filme que foi exibido em Kiev. Partiram, vandalizaram também os vidros, atiraram até granadas de fumo para o interior deste evento e a polícia, reparem bem, a polícia iniciou procedimentos criminais, mas depois eles acabaram por, apesar de desencadearem este tipo de investigação, aquilo acabou por não darem rigorosamente nada, até porque depois há aqui um ponto deste mesmo relatório que diz, ou de outros relatórios, que dizem que muitas vezes estas organizações exercem o seu direito à manifestação, mas não têm a devida proteção policial. Reparem, aqui no ponto 95, mais 2 ataques que foram identificados, ameaças e também atos de intimidação contra pessoas identificadas como sendo LGBT, e contra uma outra pessoa que, não sendo LGBT, foi percepcionada como sendo LGBT. Vejam bem o ponto a que estas coisas chegam. E num desses casos foram mesmo atacados por pessoas vestidas de negro em Kiev, por serem naturalmente identificados ou associados à causa homossexual. Foram hospitalizados, portanto está aqui a dizer que esta pessoa foi hospitalizada, foram também alvos de expressões homofóbicas durante o ataque e tudo mais, mas reparem que, uma vez mais, as autoridades, a polícia, iniciou o procedimento criminal contra estes atos considerados de hooliganismo, mas não considerou os motivos discriminatórios ou a motivação discriminatória por parte dos agressores, ou seja, tratou isto como se fosse um caso de ofensas à integridade física comum. E depois continuam aqui uma série de outros. Reparem, por exemplo, que as associações, tanto em Odessa como em Mykolaiv, foram também atacadas por outro tipo de agressores, já receberam ameaças de bomba também falsas. A polícia inicialmente nem sequer iniciou procedimento criminal contra estas associações e temos também um conjunto de outras ações que foram, e de factos ou de eventos que foram sinalizados, por exemplo, contra as pessoas, quer LGBT, quer também quando se referem a Roma, referem sobretudo a pessoas de etnia cigana e que são alvo de grupos de extrema-direita, incluindo por pessoas ligadas ao batalhão Azov e também por pessoas ligadas ao setor direito. Portanto, esta é a situação que nós temos neste momento em Kiev. Eu só vos dei aqui 3 exemplos. Eu posso percorrer um conjunto de outros relatórios que identificam, muito em concreto, um conjunto de eventos contra pessoas pró-russas, contra todo o tipo de ativismo que seja dissonante da narrativa ucraniana do poder oficial e a forma como isto depois é tratado pelas autoridades. Portanto, desejo um bom dia a todos. Não percebo, acima de tudo, como é que este tipo de incidentes eram preocupantes do ponto de vista da proteção dos direitos humanos
até 24 de fevereiro, e agora subitamente toda a gente despreza estes incidentes e acaba por fingir que eles nem sequer têm lugar, e reparem que todas estas cidades são cidades estratégicas que, neste caso, estão a ser alvo de intervenção da Rússia. Um bom dia a todos.